Oi, gente, eu sou a Guaima. Eu sou a Ellen. Eu sou a Sofia. Eu sou a Lívia. E o nosso país é a Rússia. E nesse vídeo a gente vai apresentar uma análise interdisciplinar das matérias de Geografia, Filosofia, História e Sociologia. A proposta é entender melhor a organização social, política e territorial desse país tão marcante no cenário global. A cultura russa valoriza muito o nacionalismo, o dever coletivo, o respeito a autoridades e os laços com a tradição e a religião ortodoxa. A coletividade é muito mais valorizada que o individualismo, que reflete no modo como o Estado atua. Durante o período da União Soviética, essa visão foi reforçada por ideologias comunistas baseadas nos pensamentos de Marx e Lenin, que colocavam o coletivo acima dos interesses individuais. Apesar da Constituição russa garantir liberdade de expressão, na prática ela é bastante limitada. Segundo uma pesquisa da ONG Repórter Sem Fronteira, a Rússia ocupa a posição de 164 entre 180 países no ranking mundial de liberdade de imprensa. É uma prática que já vem vindo desde a União Soviética. A Rússia é uma república federativa presidencialista que tem forte centralização com o poder executivo. O presidente Vladimir Putin está no poder desde os anos 2000, que veio levantando vários questionamentos sobre a democracia do país. A questão de participação política dos cidadãos, eles participam por meio do voto, mas lá não há tanta transparência, né? Um exemplo mesmo é que o atual presidente ele está nesse poder diretamente ou indiretamente desde 2000. E essa questão da oposição política é muito reprimida. Muitos ativistas que estão lá são perseguidos ou exilados, né? A origem da Rússia veio a Rus de Kiev no século IX, e com o tempo esse território evoluiu para o Império Russo, que durou até a Revolução de 1917, que a partir dela veio a União Soviética, que a Ellen vai falar mais um pouco. Agora eu vou falar dessa parte mais histórica. Então, como a gente está falando da Rússia, não dá para falar da Rússia sem falar da URSS, que a sigla significa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecida como a União Soviética, né? Que foi um estado socialista que existiu de 1922 a 1921, né? Abrangendo grande parte do território da Eurásia, né? Composto por 15 países. Ou seja, estava ali dentro a Rússia, Ucrânia, Lituânia. E uma das principais características da União Soviética, né, é o sistema político, né, que é um regime de partido único, comandado pelo Partido Comunista. Sistema econômico, né, a economia planificada, ou seja, é o Estado que cuida, um forte controle estatal, né, e a ausência de propriedades privadas, que é totalmente ao contrário do capitalismo. E a fundação, né, da União Soviética foi após a Revolução Russa de 1917, né, que foi liderada pelos bolcheviques, e a União Soviética foi oficialmente criada em 1922. Alguns líderes importantes foi o Vladimir Lenin, que foi o fundador, o Joseph Stalin, que ele consolidou o regime com o autoritarismo e industrialização forçada, Mikhail Gorbachev, que foi o último líder responsável pelas reformas perestroika e glasnost, né? E algo também que foi meio que o fim da União Soviética foi a rivalidade dos Estados Unidos e da União Soviética, né? Porque são partidos totalmente contrários, né? Os Estados Unidos é mais capitalista, a União Soviética é mais socialista, e por isso deu a Guerra Fria, né? Foi essa tensão política, ideológica, econômica e militar que durou de aproximadamente de 1947 a 1991, né? E agora falando da Guerra Fria, um dos principais conflitos, que foi os conflitos indiretos, vou dizer, foi que não houve guerra direta entre os Estados Unidos e a União Soviética.
né? Mas sim a disputa de influência global, ou seja, os dois totalmente contrários, um socialista e outro capitalista, eles buscavam influência global, ou seja, os Estados Unidos, ele tinha ali uma característica dele, essa corrida armamentista, então desenvolvimento das armas nucleares em larga escala. E outra coisa também, esse conflito deles foi a corrida espacial, que foi disputada pela liderança tecnológica espacial, com marcos como o Sputnik e a chegada do homem à Lua. Então, a Guerra Fria teve um marco muito por conta desse conflito dos dois. Então, outra coisa também que foi uma boa característica da Guerra Fria foi essa propaganda e espionagem, ou seja, a União Soviética entrava muito no território russo, território americano, então havia muita essa espionagem. E foi essa divisão de mundo em blocos, né? Então, o bloco capitalista, que é liderado pelos Estados Unidos, com aliados como Reino Unido, França, Alemanha Ocidental e outros membros da OTAN. Já o bloco socialista, que foi liderado pela União Soviética, como países como Polônia, Hungria, Cuba. Então, deu fim à União Soviética, foi por conta dessa crise, uma crise econômica, e dando já o fim da Guerra Fria, foi dando o ganho para os Estados Unidos, e assim deu fim à União Soviética pela crise econômica e o fim da Guerra Fria por conta dessa crise econômica da União Soviética. Os Estados Unidos saiu liderando e segue sendo a maior potência mundialmente. Apesar da repreensão, a União Soviética também promoveu avanços na educação, saúde e ciência. Após o seu fim, em 1991, surgiu a Federação Russa. Nesse momento, os cidadãos conquistaram liberdade como direito de voto, liberdade religiosa e a imprensa. No entanto, muitos desses direitos vêm sendo enfraquecidos novamente por medidas autoritárias nas últimas décadas. Sobre os movimentos sociais como os de mulheres, LGBTQIA+, e os ambientalistas, existem, mas atuam sob forte repressão. O governo os classifica como organizações estrangeiras. Na União Soviética, protestos e organizações independentes eram reprimidos, o que ainda influencia o controle atual. Agora, nessa questão de mercados sociais, né, essa questão de classe, raça, gênero e etnia, a Rússia, ela apresenta desigualdades, somente de classes, né? Lá tem uma elite bilionária, né, que são mais conhecidos como os oligarcas, e a maioria populacional enfrenta dificuldades. E no período soviético, por ser um estado socialista, né, havia o comunismo lá, eles buscavam meio que uma sociedade sem classe, com distribuição igualitária de recursos. Mas na prática havia uma elite ligada ao Partido Comunista. Tá. E após o colapso da União Soviética, a abertura econômica dos anos de 1990 gerou grande desigualdade que eles enfrentam até hoje. Então, na Rússia há muita essa desigualdade social, todo tipo de raça, todo tipo de etnia, onde a elite ela governa o país. A Rússia é etnicamente diversa, com mais de 180 grupos reconhecidos, como tártaros, chechênios e iacutos. As mulheres têm acesso ao trabalho e à educação, mas ainda enfrentam desigualdades salariais e vários indícios de violências domésticas. Na União Soviética, o governo oferecia moradia, saúde e educação gratuitamente, mas com limitações e sem liberdade de escolha. Já na Rússia atual, esses serviços são públicos, mas com qualidade desigual. As grandes cidades concentram os melhores recursos, enquanto o interior das regiões, como a Sibéria, sofrem com uma infraestrutura precária. Agora eu vou falar um pouco sobre os blocos econômicos, né, que a Rússia participa, e as alianças internacionais, né? Mais conhecido, né, um bloco bem conhecidíssimo pra gente é o BRICS, né, que ela participa junto com o Brasil, Índia, China e África do Sul, e entraram mais outros países como a Etiópia
e o Egito também, e outros também. E além desses, ela também participa da OTSC, que é Organização de Tratado de Segurança Coletiva, e o CEI, que é Comunidades dos Estados Interdependentes, que é formado por ex-repúblicas soviéticas, e foi suspensa do G8 em 2014, né, após a anexão de Crimeia. E a Rússia, ela é um país que participa bastante, que está ali muito à frente dessas questões, desses impactos. Então, ela gosta sempre de estar ali à frente, sempre defendendo a sua república. Falando agora um pouco sobre a posição geopolítica e as relações comerciais, a Rússia é uma das maiores exportadoras de gás natural e petróleo do mundo. Durante a União Soviética, as relações comerciais eram limitadas a países de bloco socialista. Hoje, a Rússia possui aliança estratégica com países como China, Irã e influencia regiões como o Oriente Médio e a Europa Oriental. Sobre as mudanças climáticas, o derretimento da permafrost na Sibéria tem causado impactos graves na infraestrutura e no meio ambiente. Ainda assim, a pauta ambiental não é o principal para o governo, que continua investindo em combustíveis fósseis, que é uma herança da dependência energética construída ainda na época soviética. A guerra com a Ucrânia, iniciada em 2014 e intensificada em 2022, tem raízes em tensões geopolíticas desde o fim da União Soviética. Além disso, a Rússia enfrenta uma disputa com o Japão pelas ilhas Kurilás e conflitos étnicos no Cáucaso, também herdado da fragmentação do antigo território soviético. Compreender a Rússia exige olhar para sua história, sua cultura e seu posicionamento no mundo hoje com um olhar bastante crítico. Exatamente, porque a Rússia em si é um país em contraste entre a cultura e repreensão, o poder e a desigualdade, e a liberdade e a vigilância. Com essa análise interdisciplinar, conseguimos refletir melhor como diferentes países enfrentam esses mesmos desafios globais, como a democracia, os direitos humanos e a sustentabilidade. Esperamos que esse vídeo tenha ampliado a sua visão sobre a Rússia e despertado interesse por conhecer novas realidades.